Jesus recebeu do Pai uma missão, a missão de descer à terra, de se encarnar. Por isso o mistério da encarnação. Jesus, sendo Deus e sem deixar de ser Deus, se torna homem, humanidade, se torna um de nós. Jesus veio para nos salvar. E hoje Jesus está retornando após ter tido toda essa trajetória de anunciar o reino de Deus, de fazer o bem, de passar pelo sofrimento, pela paixão, pela morte, pela ressurreição. Jesus reaparece, visita a igreja, os discípulos, os fortalece, e agora a ascensão, como nós cantamos no Salmo: por entre aclamações Deus se elevou. Ele subiu ao toque da trombeta. A ascensão é o retorno de Jesus. Jesus que vai ser glorificado no seio da Santíssima Trindade. Jesus retorna e nos indica também o caminho, a destinação, o destino de todo o ser humano. Jesus sobe ao céu em corpo e alma, para dizer que este nosso corpo, esta nossa matéria, esta nossa humanidade depauperada, empobrecida pelo pecado, precisa ser santificada com a graça de Deus, para que um dia nós também possamos subir ao céu. A ascensão, portanto, é esta coroação da missão que Jesus recebeu do Pai. A missão de redimir, de salvar, de resgatar toda a humanidade. A leitura primeira, leitura dos Atos dos Apóstolos, começa dizendo: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Qual é o primeiro livro? O Evangelho de Lucas. Porque os Atos dos Apóstolos foram escritos também por Lucas. E se estamos atentos, podemos observar que o Evangelho de Lucas termina com a ascensão. E os Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, leitura de hoje, iniciam-se também com a ascensão, com o relato da ascensão. No meu primeiro livro, ó Teófilo. Quem é este Teófilo? É uma personagem concreta. Theos, Deus. Philo significa amigo. Filia é amizade. Todos nós precisamos nutrir esta amizade com Deus. Quando nós somos criancinhas e na catequese, o padre nos fala do céu de Jesus, para que nós possamos compreender estas realidades difíceis, realidades que dizemos assim, ser muito distantes do nosso dia a dia, nós precisamos de imagens, de cores, aqui todos os símbolos da infância missionária, coisa linda, né? As cores dos continentes, porque é algo pedagógico, didático. A criança, para entender, precisa ver, precisa tocar. Quando nós somos criancinhas, como é que os professores de matemática nos ensinam, né? Para a gente entender o que é 4, isso aí coloca 3 laranjinhas, né? 2 bananinhas, e a gente vai entendendo. Aos poucos, porque a gente precisa ter essa visualização das imagens e das cores. Imagine nós adultos para entendermos 2.630 vezes 400, se fôssemos colocar um montão de fruta para entender isso, né? É o que o psicólogo Jean Piaget fala da capacidade de abstração, o pensamento abstrato, que nós vamos adquirindo, o pensamento formal, depois que chegamos à adolescência, mas é um desenvolvimento que leva muito tempo. Então não vamos ficar apenas pensando no céu como aquele homem de barbas longas, sentado em um trono, e um montão de anjinhos. Isso pode nos ajudar.
Mas o que é principal é entender o céu como esta capacidade que nós devemos ter de sermos amigos de Deus, de estarmos na presença de Deus, de estarmos felizes com Deus, porque Ele nos ama. E o céu, a ascensão começa aqui na terra. Quando nos Atos dos Apóstolos, Lucas vai detalhar como aconteceu esta ascensão, eles ficaram tão encantados, os discípulos ficaram olhando para o céu, essa subida gloriosa de Jesus. Que espetáculo, que fenômeno extraordinário. E aparecem 2 homens de branco. Esses anjos vão conversar com eles e dizem: homens da Galileia, o que vocês estão fazendo aí parados, olhando para o céu? Da mesma forma que Jesus subiu, Ele haverá de voltar. E na teologia nós chamamos a este retorno de Jesus a sua parousia, o seu retorno para nos resgatar. E é da mesma forma que Ele subiu, Ele haverá de voltar. O que vocês fazem aí parados? E a ascensão nos deixa também a missão de podermos continuar a obra de Cristo. A missão do cristão não é só pensar no céu, não é só olhar para o céu. É olhar para o céu, mas com os pés aqui na terra, caminhando e fazendo o bem, como Jesus nos ensinou. E antes de Jesus partir, como acabamos de escutar neste santo evangelho, Jesus deu uma ordem. Qual foi a ordem que Jesus deu? Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. É muita coisa para ser dita. E hoje nós estamos muito felizes com as crianças e os adolescentes da infância missionária, porque estão se consagrando a Deus, estão se consagrando à missão, estão suplicando a proteção da Virgem Maria, de Nossa Senhora, para que se tornem estes missionários. A primeira coisa que Jesus disse é: ide fazer discípulos meus. Ele não disse batizai. Infelizmente, as pessoas procuram a igreja muitas das vezes só para que sejam batizadas, mas elas não querem manter esta amizade com Jesus, não querem ser discípulo de Jesus, esquecem das outras ordens, dos outros imperativos que Jesus foi colocando. Ide fazer discípulos meus, criança evangelizando criança, adolescente evangelizando adolescente. Isso é importante dizer, porque a linguagem da criança com outra criança é diferente da linguagem de um adulto para uma criança. Até mesmo quando alguém está em sala de aula, quantas vezes um professor fala às paredes? É que os especialistas chamam a distância cultural que pode haver entre um professor, que muitas das vezes vive em cima dos livros, tem mestrado, tem doutorado, tem uma linguagem muito rebuscada e pensa que está dando um show na sala de aula, e quantas vezes os alunos não entendem nada do que ele está dizendo, porque há um desnível, uma distância muito grande. E eu tenho consciência que em uma missa de crianças, mas com muitos adultos, nem sempre o padre consegue deixar uma mensagem que seja fácil para a compreensão das criancinhas. Olha, aqui há crianças de muitas faixas etárias, e aqui a gente confia na providência divina para que algo de importante possa ficar na vida de todos que participam da Santa Missa, seja aqui presencialmente, seja você que nos acompanha através das redes sociais. E mais importante é que a graça de Deus, que a palavra de Deus está sendo disseminada nos corações de todas as pessoas. E de fazer discípulos meus.
Essas crianças que estão aqui e adolescentes são como que redes de pescaria que estão atraindo, alcançando outras crianças, jovens, adolescentes, para que pertençam a Cristo, para que conheçam o amor de Deus em suas vidas. Mas criança não evangeliza só criança. Eu sempre gosto de lembrar de um episódio, quando eu estava ainda na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Parnaíba. E um dia chega repentinamente um senhor, ele chorava, que soluçava. Este homem não conseguia se explicar e eu não sabia o que ele queria. Até que ele se acalmou e veio me dizer o que ele queria. Ele queria se casar na igreja. Sabe por quê? Porque o garotinho dele, um garotinho acho que de 9 anos, 10 anos, estava em preparação, ia fazer a primeira comunhão, e o garoto observava que os pais não comungavam. E o menino foi em cima dos pais. Tinha escutado muita coisa no catecismo, o valor de receber a Santa Comunhão, a Eucaristia, como alimento que fortalece a nossa fé, que nos dá o ânimo. E ele estava emocionado, ou seja, aquela criança foi um instrumento que Deus colocou para a conversão dos pais. E eles se casaram, os pais se casaram. É claro que não basta casar, precisa casar e viver a fidelidade, viver o amor, viver a comunhão, participar da vida da igreja, receber a Santa Comunhão com toda a fé, com toda a convicção. Mas foi um instrumento pequenininho, frágil, uma criança, que Deus usou para que aqueles pais pudessem valorizar o sacramento do matrimônio como uma bênção de Deus para a unidade, para a comunhão, para a santificação da família, para a santificação dos casais. As crianças evangelizam e a ordem que Jesus deu foi esta: e de fazer discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não disse batizai somente crianças, como muitos evangélicos fazem confusão. Por que a igreja batiza criança? Todos os povos são todas as pessoas, porque todos precisam da graça de Deus. Você não vai esperar a sua criancinha crescer para escolher o melhor alimento. Se for esperar, ela morre de fome. Não vai esperar a criança crescer para escolher a melhor escola, como tem muitos que não cuidam da fé da criança, da vida religiosa, e ficam dizendo, quando crescer vai escolher o padrinho, a madrinha, vai escolher a religião que ela quiser. Sinal que você é uma pessoa que não tem mesmo convicção. Ninguém pode dar aquilo que não tem. O batismo deve ocorrer no seio de uma família que acredita em Jesus, que se sente amada por Jesus. Então não pode esperar. A criança tem um potencial religioso extraordinário. A gente vê o quanto as crianças gostam de estar na Santa Missa, na catequese, na infância, na adolescência missionária. Então não vamos deixar para depois. A fome é hoje, ela precisa ser saciada. A fome de Deus é hoje que está acontecendo. E a igreja se esforça por oferecer o melhor alimento, mas vocês, pais, precisam também estar unidos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós vamos sair ganhando nesta empreitada, porque as pessoas que desde cedo se encaminham para viver a fé, a religiosidade, são pessoas mais serenas, mais equilibradas, mais ajustadas na vida, porque não se sentem inseguras, mesmo diante de todas as provações, sentem que o amigo Jesus está ali do seu lado, para lhe fortalecer durante toda a vida. A ascensão, irmãos, é esta subida gloriosa de Jesus, mas não é apenas um olhar para cima, é descer desse monte, é lutar, é evangelizar. A missão que Jesus dá a todos nós, e hoje estamos fazendo esta hermenêutica, esta colocação para as crianças e adolescentes em função desta consagração, mas toda a igreja só tem sentido de existir se atende a este chamado de Jesus: ide e sair por todo mundo e pregai o evangelho e batizai. E a outra palavra, ensinando-os
ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei, é sair e evangelizar. Nós precisamos ensinar sobre as verdades que Jesus deixou, os seus ensinamentos que estão contidos nas Sagradas Escrituras. E Jesus conclui dizendo, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. E nós nos perguntamos de que forma Jesus pode estar presente. A primeira leitura já nos anuncia a descida do Espírito Santo. Vocês não ficarão órfãos, porque eu enviarei o Paráclito, o Consolador, o Espírito da verdade, o vosso advogado. Por isso nós nos preparamos para que no próximo final de semana, no próximo domingo, possamos no Pentecostes receber o Espírito Santo que aquece a nossa fé e os nossos corações, o Espírito que nos encoraja, que nos tira do medo e do temor, porque eles estavam com medo da perseguição dos judeus. Hoje também há muitas situações na vida que nos apavoram, que nos causam medo. Por isso é o Espírito Santo de Deus que deve ser suplicado. Através do Espírito Santo, que é a alma da igreja, nós continuamos esta missão de Jesus, a missão de salvar, de redimir, de curar, de consolar as pessoas que estão aflitas. Esta é uma forma de entendermos a presença de Jesus, mesmo que Ele não esteja materialmente, fisicamente no meio de nós. Mas o Espírito Santo, quando é suplicado, quando é pedido, Ele vem aos nossos corações, nos dá tanta sabedoria para que possamos levar a mensagem de salvação a todo mundo. Uma outra forma privilegiada de entendermos que Jesus está no nosso meio é através da Santa Eucaristia. Fazer isto em memória de mim. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nos ensina o Senhor Jesus. Tantas formas privilegiadas na Santa Eucaristia, na Santa Liturgia, quando nós nos reunimos em oração, nas nossas devoções, quando nos aproximamos de nossa Mãezinha do Céu, da Virgem Maria, percebemos que Jesus sempre está conosco e permanece conosco na sua igreja, dando-nos a força que vem do alto, a força do Espírito Santo, para que possamos ser missionários, para que possamos ser intrépidos na profusão, na obra da evangelização, levando o amor de Deus aos corações de todas as pessoas. Esta é a grande mensagem, irmãos e irmãs, que a ascensão nos deixa. Jesus coroa a missão que recebeu do Pai e nos dá instruções para que possamos ser os seus fiéis discípulos missionários, também levando o amor de Deus à vida de todas as pessoas. E de fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar. Precisamos ser obedientes a Jesus, aprender. A igreja ensina sempre. Em todas as pastorais nós estamos ensinando. Ontem foram 213 jovens e adultos que foram crismados, que receberam orientações dos catequistas, pessoas que se doaram durante 2 anos para que transmitissem a fé, pela força, pela sabedoria dos ensinamentos e, acima de tudo, pela força do testemunho cristão. Que Jesus esteja sempre presente na sua igreja, sobretudo através da missão, do trabalho, da obra de evangelização, da missão que cada criança, cada adolescente assume no meio do mundo, levando o amor de Jesus aos corações dos outros pequenos, das crianças e dos adolescentes. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.